Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero falar sobre algo com vocês hoje que eu tenho certeza que será um divisor de águas para muitas pessoas. Eu ainda, é claro, vou bater na tecla sobre o batismo, que é um assunto bem polêmico, né? Sou criticado por alguns e também elogiado por outros, no sentido de agradecidos por essas mensagens, mas eu preciso trazê-las porque elas têm feito muitas pessoas pensarem. Todos os temas religiosos são bem complexos, porque eles estão muito bem divididos no livro Bíblia e as pessoas não conseguem assimilar, né? E o que eu tenho feito aqui é trazer essa assimilação para que as pessoas possam, de alguma forma, perceber que está fácil de sair desse labirinto, mas só sai quem quer, porque tem gente que está muito enraizado. Nesse tema do batismo, eu ainda quero trazer um vídeo falando sobre todas as passagens que falam sobre batismo, porque se deixar uma para trás, é o suficiente para a pessoa ir lá e pegar aquela passagem para querer colocar, perder tudo que foi falado. Então, o que nós temos que fazer? Pegar tudo que fala sobre aquele assunto para ficar esclarecido, porque não tem como ninguém falar nada. Mas, antes de fazer esse vídeo bem completo, eu quero falar sobre essa passagem em Marcos 16, que é uma das passagens muito utilizada para que as pessoas se batizem na igreja. Eu tenho certeza que vai ser um choque aqui para vocês ouvirem o que eu vou falar aqui, porque eu fiquei em choque após entender. Gente, essa passagem, quantas pessoas que utilizam ela para abrirem templos religiosos, porque foi dito que é para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas que abrem templos religiosos baseados no verso 15 de Marcos 16? E aí no verso 16, eles dizem que as pessoas que agora vão a esses templos que eles abriram, elas precisam ser batizadas. Aí eles vão lá, e toda igreja tem lá o seu tanque batismal, ou então eles levam para um rio para batizar as pessoas. E aí com isso, como eu já disse, a pessoa fica membro daquela igreja que ela se batizou. E é muito difícil para as pessoas saírem. É como se fosse uma prisão mental. Você é membro aqui, você não pode ficar visitando outras igrejas. E nisso a pessoa fica sendo ali um cliente fiel. Porque agora ela vai dar dízimo naquele local, ela vai dar oferta naquele local. É todo um meio de amarrar mesmo as pessoas de forma invisível. Mas elas estão amarradas através dessas práticas. Mas, gente, olha que interessante. Oh, meu pai, isso aqui é tremendo, meu Deus. Olha, quando a gente pega lá no comecinho, gente, desse capítulo, aqui fala da ressurreição do Messias. É o momento quando ele já não está mais no túmulo, e aí Maria Madalena, também Maria, mãe de Tiago, Salomé, vão até lá para ungí-lo, só que ele não está mais lá. Se vocês lerem um pouquinho mais do contexto, vocês vão ver que o Messias, além do rapaz que estava lá, quando elas chegam, que diz para elas que o Messias já não estava mais lá, né? Aqui, ó, no verso 5, esse moço diz que ele já não estava mais lá. E elas ficam assustadas, mas ele diz para ela, vai e avise os outros que ele vai se apresentar para eles. Quando ela conta para alguns discípulos, eles não creram. Não creram. Isso prova o quanto eles não haviam ainda entendido a mensagem do Evangelho. Só que mais para frente, ó, verso 9, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e foi a ela anunciado que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ele pediu para que ela fosse anunciar. Ouvindo eles que ele vivia e que tinha sido visto por ela, eles não creram. Olha só. Continuando mais para frente, tem até o momento em que ele aparece para os 11. Porque no verso 12, ó, depois disto, manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam pelo caminho, pelo campo, e os quais também não creram, verso 13. E aí então ele aparece para os 11, quando eles estavam reclinados à mesa.
E ele lhes lançou em rosto a incredulidade deles, a dureza de coração, porque não haviam dado crédito à mensagem que ele havia explicado. Lembra quando ele lá na ceia divide o pão, esse é meu corpo? Eles não entenderam nada, comeram simplesmente um pão, que é o que acontece até hoje, infelizmente. Só que aí depois de ali ele apresentar-se para eles e tudo mais, aí é onde ele fala para eles irem e pregar o evangelho a toda criatura. Gente, quem crer e for batizado em São vai ser salvo. Que momento é esse? Esse momento já havia sido derramado o Espírito Santo? Ainda não. O Espírito Santo do Pai, lembra que ele fala em João 14, em João 16 também? Em João 14 ele fala que ele voltaria, né? Que é realmente o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, é o Pai ali voltando e selando aquele que creu. Agora, no capítulo 16 de João, ele fala que se ele não fosse, o Pai não enviaria, né, o seu Espírito Santo. Então, aqui, como ele estava aqui ainda, o Pai não havia derramado o seu Espírito Santo. Se a gente analisar cronologicamente, é só lá em Atos que isso acontece. Então, aqui quando ele fala quem crer e for batizado, era justamente esse batismo que estava por vir. Para e pensa. É esse o batismo que estava por vir. O batismo, gente, do Espírito Santo. Ô, meu pai, isso é tremendo. Ele é o casamento. Lembra que o Messias veio como noivo para se casar. Muitos por causa também de um outro fermento, eles pensam que o noivo é o Messias carne. Mas não, o noivo é o Espírito Santo que nele estava, a qual ele já estava casado. Eu e o Pai somos um, já estavam casados. Mas esse Espírito Santo que nele estava, iria vir e se derramar sobre a humanidade. Por isso que fala que somos co-herdeiros de Cristo. O mesmo Espírito que estava nele, agora a humanidade toda poderia receber, se crescem. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é, na verdade, o casamento. É o Pai vindo e se casando com a humanidade. Só que, por que o sistema religioso coloca que é o batismo na água aqui? Não só aqui, como em todas as passagens que falam de batismo, eles falam que é na água. Olha, quem está hoje aí pregando, a grande maioria não entende nada do que está fazendo, infelizmente. É com dor no coração, não sou dono da sabedoria não, mas é com dor no coração de acordo com as Escrituras. Eles só estão repetindo o que aprenderam. Só isso. Por quê? Eu não sei aonde iniciou-se isso, essa ideia de que é na água. Mas isso faz com que as pessoas não recebam o batismo com o Espírito Santo. Porque quando ele fala que era para eles irem e pregar o evangelho, qual evangelho que era para pregar? Era esse, que o Espírito Santo do Pai seria derramado, porque aqui ainda não tinha sido. E aquele que cresce receberia esse Espírito Santo para não ser mais escravos de homens, não ter que ficar indo a homens para ouvir o Pai, não ter que ser mais dependentes de homens, porque o Pai agora, na nova aliança, se casaria com a humanidade. Porque é isso que, infelizmente, gente, olha, a cada dia eu percebo o quanto o abismo é mais profundo. É isso que o texto está falando. Que eles eram para ir divulgar para as pessoas, porque o Espírito Santo não havia sido derramado ainda, que o Pai iria se manifestar, ia se cumprir, apesar de não estar escrito ainda, mas João 14, eles com certeza ali lembravam dessas mensagens, dessas palavras do Messias, não vos deixarei órfão, e era isso que eles anunciavam, que o Pai vai se manifestar, não vai deixar a gente órfão, Ele vai descer, vai habitar o nosso corpo, nós seremos a sua casa e teremos uma vida diferente. Tanto é que quando o Espírito Santo Pai foi derramado, o que o Espírito Santo Pai faz? Hoje está tudo deturpado. As pessoas elas acham que o Espírito Santo do Pai faz rodopiar, faz pular, faz falar essas línguas que ninguém entende. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tira da mente das pessoas o que é o Espírito Santo do Pai. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que quando a gente vai falar da palavra do Pai, e a pessoa que está ouvindo, ela fala o mesmo idioma que nós falamos
no idioma que ela entende, que é o idioma que a gente fala. Agora, quando a gente vai falar com uma pessoa que fala em outro idioma, aí sim a gente precisa, no caso, eles na época foram capacitados para falar outras línguas. Por quê? Porque o Pai os levou para outros continentes, outros lugares, aonde eles, se não fossem capacitados, como falariam, como aquele povo compreenderia a mensagem? E aqui ainda ele fala, vocês falarão novas línguas. Não é a língua dos anjos, mas é o idioma dos outros povos, como aconteceu em Atos 2. Lembra que lá, povos de outros lugares começaram a ouvir eles falando em seu próprio idioma? Porque o Pai os capacitou para falar a sua mensagem e poder levá-la a todo o mundo. Hoje nós temos escolas que ensinam outras línguas, mas naquela época não tinha. Ou o Pai capacitava, ou então a mensagem não seria levada. Então, olha só como que é interessante. Uma pessoa que está selada pelo Espírito Santo, que crê, o que acontece? Ela rodopia, ela pula, ela fala os idiomas? Não. Ela tem uma mudança de comportamento. Isso chama-se conversão, de acordo com as Escrituras. Só que hoje, se converter se tornou sinônimo de ir para um templo religioso, cantar algumas musiquinhas, ouvir um pastor falar, e depois a pessoa vai para casa. Não, se converter é mudança de comportamento, que não depende de templo, não depende de pastor, não depende de ninguém. Basta a pessoa crer. Ela ouve a voz do Espírito Santo e ela muda o seu comportamento. Então essa pessoa agora vai o quê? Se salvar. Porque ela mudou os seus comportamentos graças ao Espírito Santo do Criador, que ela creu, o recebeu em si. Mas aí quando o sistema fala que você tem que ir num culto para buscar o Espírito Santo, aquela coisa toda, a pessoa não consegue entender que o Espírito Santo, ele quer selar ela, ele quer se casar com ela o tempo todo, em todas as suas atitudes. Mas aí o sistema bloqueia isso. Primeiramente, colocando que é um batismo na água. Aí a pessoa não consegue entender que o batismo é do Espírito que ela tem que receber. Aí depois eles falam que o batismo do Espírito, a pessoa vai num culto para poder buscar, é o culto da busca do Espírito Santo, é só no culto. Não. O Espírito Santo, o Messias falou para Nicodemos que é como o vento, está em todos os lugares. E o seu papel é o quê? Fazer rodopiar, falar várias línguas, essas coisas? Não. É convencer o homem do seu pecado. Convencer o homem do seu pecado. Se isso tivesse sido trazido até hoje, a humanidade não estaria nesse sofrimento todo, porque as pessoas estariam dando ouvido à voz do Espírito Santo e não estariam se matando, se engolindo, um querendo mais do que o outro, passando por cima do outro, porque todos estariam conectados ao mesmo Espírito Santo, ouvindo a mesma voz, praticando o que é correto. Mas infelizmente roubaram isso, tiraram esse conhecimento. E é muito triste isso. Só que para finalizar, olha gente, que interessante a questão de falar novas línguas, foi o que aconteceu em Atos, lá na descida. E a prova do que eu estou falando, que a descida do Espírito Santo transforma, traz conversão, a gente vê o que acontece ali em Atos, a partir de Atos 5, Atos 4, Atos 5, quando o povo começa ali a ser cheio do Espírito Santo e começam a se ajudar uns aos outros. Porque o Espírito Santo os estava induzindo a isso, conduzindo eles para esse caminho. Imagina se a besta não tivesse matado as testemunhas, essas pessoas que foram seladas. Estaríamos hoje em um paraíso, mas mataram para quê? Para impor esse sistema maligno que deturpou tudo e que mantém as pessoas escravas em suas mãos, e ela vive da herança. A besta se alimenta da falta de conhecimento do povo. A gente vê que em Atos 5 o povo começou a se ajudar uns aos outros. Ninguém ficava pulando, rodopiando, falando língua que ninguém entendia para as pessoas que já falavam o mesmo idioma. Mas hoje não, hoje está tudo deturpado. E para finalizar, olha só, em Mateus 3, na passagem quando João fala que o Messias viria batizando com o Espírito Santo e com fogo, verso 11 de Mateus 3, olha só como que eu estou falando faz um grande sentido. João falou que aquele que era maior que ele, que estava por vir, que aqui nesse momento ainda ele não havia aparecido, ele fala que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Não é verdade?
Vamos voltar para Marcos 16. Olha como que tudo se encaixa. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Batizado por quem? Pelo Espírito Santo. Aí essa pessoa se salva. Quem não crer, ou seja, não receber o Espírito Santo, é condenado. Aí essa pessoa é o quê? É queimada pelo fogo. Queimada pelo fogo. Então quem é condenado, ele usou a explicação de que é queimado pelo fogo. Queimado pelo fogo. Isso é tremendo. Porque quem crer, recebe o Espírito Santo e se salva. Porque agora tem marido. Agora tem pai. Tem o Espírito Santo da promessa. Quem não crer é condenado. É queimado. É muito interessante isso porque em Mateus 3 ele fala que o machado já está posto à raiz das árvores. Que o quê? Não dá frutos. Então significa que aquele que recebe o Espírito Santo do Pai, ela passa a dar frutos. E Paulo lá em Gálatas ele fala que são frutos do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade. Então quer conhecer uma pessoa que está selada pelo Espírito Santo, que está batizada, que creu? Basta olhar os seus frutos. Por isso que o Messias falou que é pelo fruto. Ela não rouba, ela não mente, ela não engana, ela não trai, ela não usa o próximo para se beneficiar, ela não fofoca, ela não é ambiciosa, ela se contenta com o simples. Gente, isso é tremendo. Agora, quem não recebe o Espírito Santo, fica na carne. Aí essa pessoa é ambiciosa, é avarenta, é cobiçosa, é fofoqueira, é idólatra. Ela tem todos os frutos que Paulo nomeia eles lá em Gálatas 5, que eu acho fantástico essa facilidade que ele teve de nomear os frutos, porque é interessante isso. Daria um estudo muito grande e interessante falar sobre os frutos. Porque como que ele conseguiu nomear, né? É fantástico isso. Mas deu para entender? Quem crê recebe o Espírito Santo. Aí essa pessoa agora dá frutos do Espírito. Ela se converte, começa agora, ao invés de odiar, ela ama. Ao invés de ter terror, ela tem paz. Muda tudo. E para isso não precisa de religião, de líder, de tutor, de nada. Basta receber o Espírito Santo. Porque recebendo o Espírito Santo, ela tem luz. Ela está agora, sabe, com o próprio Espírito Santo que usou Moisés para escrever nas tábuas as leis, agora ele habita nela. Ele se relaciona com ela. Isso é maravilhoso, gente. Que o Eterno abençoe a todos. Espero que essa mensagem possa trazer muita luz ao seu entendimento. Que a gente possa sair dessas escravidões aí que criaram. Marcos 16. Não é para batizar as pessoas na água, mas aqui ele estava dizendo para os discípulos, antes de o Espírito Santo ser derramado, continuem indo. Que com certeza quando o Messias morreu, eles pararam. Não vamos levar mais nada adiante. Mataram ele. Agora que ele ressuscitou, eles tiveram mais ânimo, mais força para continuar anunciando. Está chegando o dia do Espírito Santo do Pai ser derramado. E quem crer vai receber esse Espírito Santo, vai se salvar, vai ser livre. Quantos que não creram foram condenados, continuaram em trevas, praticando seus rituais. Mas quem creu se salvou, se iluminou. E o Pai, então, naquele dia de Pentecoste, cumpre o que ele falou aqui no verso 17. Vocês falarão novas línguas. E essa mensagem vai se espalhar por todos os cantos. Pena que mataram as testemunhas. E o que chegou para nós é engano, é mentira. São pessoas lucrando em cima da mensagem. Mas o Pai procura e está levantando discípulos honrosos, os remanescentes que buscam o Pai de verdade, em espírito e em verdade, que não aceitam barganhas.